Boa tarde, tudo bem com você? Esse é o primeiro diálogo diário de 2019 do ano e a gente já começa com um assunto que tem dado o que falar aí nesses primeiros 10 dias de 2019. Vamos tirar todas as suas dúvidas, finalmente você vai sair daqui esclarecido sobre a aposentadoria. Quem não se interessa por isso, não é? Mas antes de falar esse assunto super adulto, eu vou falar com as crianças. A gente está trabalhando aqui já faz um tempo, mas a criançada está de férias, né? E você que não sabe o que fazer com essas crianças, a Cidade da Criança em São Bernardo é uma ótima opção. E olha só, hoje a gente vai sortear um par de ingressos para você levar essa criançada aí que está no sofá, que está no telefone, para brincar um pouco no parque na cidade, né? Então, para você participar, é só seguir o que está aqui embaixo, ó, curta o programa, marque um amigo e compartilhe, que depois a Michelle lá, a gente entra em contato para informar quem ganhou. Separei fotos da Cidade da Criança aí, ó. Quem mora aqui no Grande ABC já foi, passou parte da infância lá e ela continua ativa. Então, em 2018, inclusive, ela completou 50 anos de existência. Tem bastante atração legal, então fica de olho. Se você quiser ganhar o par de ingressos, curta, compartilhe, marque um amigo que a gente vai sortear e vai informar você para levar, então, esses pequenos aí. É uma boa saída, não é não? Pode me agradecer depois. Bom, assunto de criança, a gente já falou. Agora vamos aos assuntos de adultos. Aposentadoria. E aí, você tem dúvida? Manda pra gente. Eu vou estar aqui no programa lendo as principais dúvidas de vocês. E, ó, já começaram a chegar, inclusive, já tem bastante gente participando. É isso aí, pessoal, a gente agradece bastante. E para responder essas questões, eu tenho dois convidados muito especiais aqui do meu lado. Aqui do meu ladinho, aqui está o João Badari. Ele é especialista em direito previdenciário, é uma fonte do jornal há bastante tempo, ajuda aqui a gente, principalmente economia, inclusive economia, a nossa editora Soraya, ali ao lado. Então são dois experts no assunto e vão tirar todas as suas dúvidas aqui na medida do possível, vão mandando, eu vou lendo e a gente vai respondendo, certo? Muito obrigada pela presença, é uma honra ter vocês aqui. Para mim é um prazer. Obrigada, bem-vindo 2019, né? Já começamos com esse assunto. É o assunto do momento, né? A Previdência hoje é o assunto mais falado, porque ele sempre foi a prioridade do governo, tanto do atual como do antecessor. É isso aí, é um assunto que a gente repara também no jornal, né, Sô? Você que está em economia, sempre leitor quer saber, tem bastante compartilhamento, muito interesse, não é? Sim, acho que as dúvidas nunca surgiram tanto como agora, né, João? É um momento, um divisor de águas, sem dúvida, para o sistema da Previdência. E aí o nosso papel é tentar ajudar o leitor, o telespectador a tirar as dúvidas para conseguir o melhor possível para a sua aposentadoria, né? Sim, a gente estava conversando agora há pouco que no mesmo dia as regras mudaram 3 vezes, completamente diferentes. Então está todo mundo preocupado com o que vai acontecer. Tanto o aposentado como quem está para se aposentar. Com certeza, todo mundo de cabelo em pé, né, gente? Então, assim, eu propus esse programa para ser um programa bem didático. Então, nós vamos começar do zero. Queria perguntar para o João qual é a diferença, então, entre aposentadoria, previdência, né, e o INSS. Você sabe o que é INSS? Olha, INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. Você sabia disso? João, explica para a gente, então, essas principais diferenças aí, bem didático para as pessoas começarem a entender. Na verdade, os três são relacionados, ou seja, o INSS é quem paga a previdência, quem paga a aposentadoria do regime geral, ou seja, daquela pessoa que trabalha com carteira assinada, do autônomo. As pessoas pagam um benefício, pagam valores mensais para obterem uma aposentadoria ou uma pensão ou um benefício por incapacidade no caso de uma doença. Você paga mensalmente de forma obrigatória para, num momento futuro, você receber um benefício do governo. Entendi. Então, olha só, isso é um direito, hoje é um direito garantido por lei. Com certeza, garantido pela Constituição Federal. Uhum. E pelo governo, né, que depois a gente vai falar as mudanças aí, que pode ser que não seja mais, que é um dos pontos polêmicos aí dessa nova proposta do novo governo que está em questão. Eu já vou começar a ler algumas coisas aqui. Primeiro, agradecer a presença, viu, pessoal? Olha, Viviane Tomé, Márcia Ribeiro, Emerson Araújo, Paulo Brasil, Fábio Eduardo, tem muita gente participando, Analícia, Daniel, uma galera aqui já querendo saber as coisas. O Emerson está informando que tá chovendo em São Caetano, viu, pessoal? Meninas aí do digital, fiquem atentas que já ontem à noite a gente dormiu com chuva, acordou com chuva e parece que já tá chovendo.
Então fiquem de olho aí. Mas o nosso caso aqui é aposentadoria. Vamos voltar ao tema, não vamos dispersar. Olha, estão falando sobre aumentos abusivos. Primeira dúvida aqui, ó, do Fábio Eduardo. Boa tarde. Eu pago GPS desde os 18 anos. Hoje eu tenho 48 anos. Na regra atual, me aposento com que idade? Então a gente já vai começar com as idades das aposentadorias. Como que é hoje? Não existe uma idade mínima hoje para você se aposentar. O homem, se ele já atingiu os 35 anos de contribuição, ou mulher 30, já pode pedir aposentadoria. O Fábio ainda não tem condições de se aposentar porque ele não atingiu a idade, não atingiu o tempo de contribuição. O tempo de contribuição. Então a gente tem que prestar mais atenção no tempo de contribuição. Perfeito, mas existe também a aposentadoria por idade. Certo. Homem 65, mulher 60, se for em ambiente rural, no campo, 5 anos a menos para os dois, porém tem que ter uma carência, ou seja, um número mínimo de 180 contribuições para o INSS. 15 anos, né, João? Exato, perfeito. Que dá 15 anos. Pagamento para o INSS, essa é uma aposentadoria por idade. Mas no caso dele, ele provavelmente vai se aposentar por tempo de contribuição, caso não haja reforma. E como que a gente sabe essas regras básicas? Então, começamos pela idade, mas como que funciona tempo de contribuição? É sempre gente que tem carteira assinada ou não necessariamente? Como é que funciona isso hoje? No caso dele, do Fábio, ele é autônomo. Ele contribui na guia, no carnê. Mas as pessoas com carteira assinada, elas têm que mensalmente, tanto ela, empregado como empregador, pagar mensalmente para o INSS. A função da empresa, nesse caso, qual é? A empresa, ela recolhe 20% do valor. Todo mês são 31%, dependendo da renda, mas a empresa recolhe 20%. O que acontece? Há um custeio por parte do empregador e do empregado, para no futuro obter um benefício previdenciário. Certo. Então, na verdade, o empregado ele tem que ficar de olho ali junto à empresa para saber como é que está funcionando essa contribuição, né? Porque às vezes a gente vai contribuindo, os anos vão passando e a gente não sabe, não faz cálculo, não sabe como que tá. É bom ficar de olho, Isso né? não é um papel do segurado, ou seja, do trabalhador, ele fiscalizar. É um papel do INSS. Certo. Tanto que a sua carteira de trabalho ela é uma prova, seus olerites, o INSS que depois cobre a empresa se foi feito errado. Certo. Não é o fiscalizador, ele não é o empregado, e sim o INSS, o ente estatal. João, mas é bom ficar de olho, né? Principalmente no extrato, porque são recorrentes os casos até de gente que trabalhou lá no passado em empresas. Às vezes a empresa faliu e aí ele não encontra mais essa empresa, a empresa não recolheu, então ele fica numa situação também, tem muitos casos assim razão. também. Então, acho que é bom, né? Pode ser uma dica interessante para acessar o extrato, né? Que hoje está mais fácil pela internet, o segurado consegue acessar. Então, para tirar essa dúvida, já ver se está direitinho, se as contribuições das empresas em que trabalhou estão ali, ok? Para não esperar no dia que for aposentar para ver, nossa, a empresa que eu trabalhei há 20 anos não recolheu, né? Perfeito. O que a Soraya falou é perfeito, que é o quê? Você pode pedir seu CNIS, acompanhar por meio da carteira de trabalho e pelos olerites, estão certos os recolhimentos. E também você, correntista do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, consegue no próprio terminal acessar. Então, isso daí é perfeito. Sempre fazer a verificação. A obrigação não é sua. Se houver um recolhimento errado, menor, não houver um período que não foi recolhido, isso daí é um dever da empresa e do INSS fiscalizar e cobrar a empresa. Você vai ter aqueles valores, mas você vai ter que fazer uma retificação no seu CNIS, pedir junto ao INSS que ele conserte o seu documento. Então fica de olho aí, o site do INSS tem todas as dúvidas. Antes de vir ao programa eu entrei, acessei, as dúvidas estão bem esclarecidas lá, né? Então é bom sempre ficar de olho porque é um direito seu, é um merecimento. Você trabalha, você tem que também ter a aposentadoria garantida aí para depois curtir também, né? Com certeza. Faz parte, né? Tem que fazer parte. Olha, vamos a mais dúvidas aqui. A Márcia de Oliveira. Quanto ao regime de trabalho estatutário, como é a aposentadoria? Explica pra gente, João. Tá, o regime próprio, nele você tem uma idade mínima, ou seja, homem 60 anos, mulher 55 anos. Você, além do tempo de contribuição, você tem uma idade mínima para obter a aposentadoria. A modificação que seria para os aposentados, para os segurados, os trabalhadores do regime próprio, os estatutários, ela seria um aumento na idade mínima. Isso é o que está sendo noticiado, mas ainda não tem nada certo. Então, a diferença, você tem uma idade mínima no regime próprio para se aposentar, no regime geral não, basta o tempo de contribuição. Então, por enquanto a gente está falando do que acontece hoje, tá, gente? A gente ainda não foi para a parte que pode mudar.
Então, hoje é como o João está explicando, certinho as idades, o tempo de contribuição. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as possíveis mudanças, que ainda também não é certo. O governo ainda está, né, propondo, ainda é um projeto. Querem votar o mais rápido possível a reforma da Previdência, mas ainda não tem uma data, né? Então, por enquanto, a gente está falando do que funciona hoje. E é isso, olha, tem bastante gente participando, obrigado, um monte. Olha, eu tinha certeza, aposentadoria é uma área que tem muita dúvida, muita. As pessoas principalmente têm dúvidas, da idade, fazendo um resumo rápido do que eu estou vendo aqui. Como calcula isso? Tem uma regra? Como é que funciona? Tem alguma ferramenta que calcula, que a pessoa possa ter uma ideia de como vai ser a sua velhice aí, né? Sua melhor idade? Como que é feito um cálculo da aposentadoria hoje? Isso. Você pega os 80% maiores salários desde julho de 94, que é quando começa o Plano Real. Certo. Desses 80% maiores, você vai chegar numa média, divide pelo número de meses, chega nessa média que é o valor da aposentadoria da pessoa. Agora, o que acontece? Esse valor da aposentadoria, você vai fazer vezes o fator previdenciário, que é uma fórmula matemática que envolve idade, expectativa de vida e tempo de contribuição. E ela normalmente abaixa a aposentadoria. Já se o homem chegar a 96 pontos ou mulher 86, somando a idade e o tempo de contribuição, por exemplo, um homem com 60 anos de idade e 36 de contribuição, somando dá 96. Não tem incidência do fator. Basta a média dos 80% maiores salários de contribuição a partir de 94, todos que estão em real. Certo. Então, a partir de 94, que é quando entrou o real, aí sim começa a fazer o cálculo, né? Dá para fazer pelo site do INSS, é bem fácil. Viu? O segurado, acessando o site do INSS, ele consegue tanto obter o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que nele tem todos os dados da vida laboral, como fazer o cálculo, a contagem do tempo de contribuição e o cálculo. Olha, as dúvidas aqui, as muitas dúvidas que vocês têm, né? A gente não vai conseguir responder todas, principalmente para a idade, porque é um cálculo, né, que tem que fazer e não dá para fazer cálculo agora. Então, a dica é entrar no site do INSS, lá que tem todas as regras certinhas, você coloca o tempo, você coloca quando começou a trabalhar, né? E aí você faz o cálculo, viu, gente? Mas uma coisa interessante que a Soraya tentou, que é bom de verificar no momento da concessão, é se está tudo certo. Porque o INSS ele vai fazer um cálculo para você com o que ele tem no sistema. Pode ser que existam contribuições maiores que ele não computou. Então é importante verificar todos os seus documentos com o que existe no sistema do INSS. E tudo isso que a gente está falando é de um trabalhador regular, de um trabalhador comum, né? Como você disse antes, existem aposentadorias especiais, para casos especiais, né? Então, o INSS também controla tudo isso. Tudo. A aposentadoria especial é aquela em que o segurado ele esteve exposto a um agente nocivo à saúde dele por um certo período. Por exemplo, que nós conversamos agora há pouco da sua mãe. O professor ele tem um tempo reduzido, por quê? Pela especificidade da profissão. Porque é uma profissão penosa, porque lida com giz, lida com estresse de aluno, N situações. Vou dar um exemplo. Quem trabalha em câmara fria, vigilante armado, médico que fica exposto a agente biológico, eles têm um tempo de contribuição menor para obter aposentadoria. O professor tem fator previdenciário. Agora, as outras aposentadorias especiais não têm fator previdenciário. Bastam 25 anos de contribuição. Certo. De trabalho. De trabalho. Certo, deu para entender aí, pessoal? Olha, acho que já foi respondida a dúvida aqui de muitos de vocês sobre essa somatória toda aí, sobre aposentadoria especial. Tem uma pessoa perguntando aqui, olha, Marileide Oliveira. O meu marido deu entrada na aposentadoria já faz 6 meses. É normal demorar tanto assim para ter a resposta? Em razão do número de pessoas que estão pedindo aposentadoria, está sendo mais demorado. Porém, não é certo. O INSS, esse prazo, você já pode alegar que é uma negativa tácita, ou seja, o INSS não te deu a resposta, é o mesmo para você judicializar. É o mesmo que ele ter negado. Por quê? Decorreu muito tempo. Você pode entrar com uma ação judicial. O normal é até 45 dias, não é? Isso, Olha só, então já Tempo passou de bastante, né? Mais do que isso, você pode judicializar. Você pode virar para o juiz e falar assim, juiz, é como eu tivesse um não do INSS, em razão do tempo que ele está demorando. Não quer dizer que ele vai negar seu benefício, mas em razão do tempo, da ineficiência dele em analisar seu requerimento, você pode entrar com uma ação judicial, pedindo os atrasados desde o momento que você pediu a aposentadoria. É, isso que é a parte boa, né? Pelo menos o INSS considera a data que você fez o primeiro contato com ele, né? Então, por Exato. mais que as regras tenham mudado, até seria legal, você falou do
86,96, mas também falar que até o ano passado era 85,95. Então, provavelmente, se ele tiver direito, né, se ele se enquadrar nessas regras, ele pode até se aposentar pelo 85,95 mesmo tendo virado o ano, e a partir de 2019, 86,96, né? O INSS ele sempre tem que conceder o melhor benefício ao segurado. A Instrução Normativa 77, que é o que rege o INSS, ele tem que se atentar àquilo, ela fala, você sempre tem que conceder o melhor benefício que o segurado faz jus. Era 85,95, você preenchia as regras, o INSS obrigatoriamente tem que conceder nessas regras. É importante a gente frisar que a culpa não é do servidor. A culpa é o quê? É muita aposentadoria para um número reduzido de servidores para analisar. O servidor do INSS, a gente ouve muitas reclamações, mas nós que trabalhamos com eles, a gente vê que eles são extremamente eficientes, de boa vontade, porém é muito trabalho para pouca gente. Então, sobrecarregados. Sobrecarregados. E tem sempre, né, aquela reclamação de que tem sido feito, né, concursos públicos, mas as vagas não são abertas. Então, às vezes a gente fica nervoso, o pessoal vai no INSS, fica bravo porque não é atendido, mas tem todo um problema no sistema, né? Então, assim, tem pouca gente para atender muita gente, porque tem provocado uma corrida, né, João? As agências do INSS, essas mudanças Ainda mais todas, pela reforma. mudança de governo, Sim. iminência da reforma. Então, muita gente que às vezes nem completou direito às condições para se aposentar, já está querendo garantir pelo menos alguma coisa. Aliás, isso é legal a gente Uma falar ótima também, observação, né? com certeza. O que a gente pode falar para essas pessoas, né? Porque conversando com parentes, com amigos, sempre tem alguém que está meio desesperado, falando, nossa, o que vai acontecer? Vai acabar a Previdência? Não vou ter aposentadoria? Que orientação que a gente pode dar para essas pessoas? Boa, boa. Não, a minha orientação é não saia correndo para pedir um benefício. Não entre em pânico. Não, porque você, em primeiro lugar, é tudo muito incerto. Nem o próprio governo ainda sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo que é noticiado hoje é suposição, é rumor. Não existe um texto concreto apresentado. A gente não sabe nem se vai acontecer, se eles vão conseguir os votos que garantam. E a aposentadoria é para o resto da vida. Não existe mais desaposentação. Se você obter aquele benefício, sacar o primeiro valor, você vai ter aquele benefício pelo resto da sua vida. Não é algo para fazer por impulso, porque na velhice vai sentir dificuldade. Então, é momento de se planejar, de pegar documento, fazer aquilo que a gente havia conversado, de ver se está tudo certinho, fazer a contagem do tempo de contribuição, ver qual seria o valor do benefício. Aí, se você tiver certo que deve pedir o benefício, que é o momento, aí você pode fazer até pela internet, pelo meu INSS. Eu ia perguntar, hoje é preciso ir enfrentar filas? Como que é o processo mesmo na prática? Então, as pessoas já calcularam, já sabem que tem direito, já também pegaram todos os documentos, essa coisa de documentos é muito importante, né? Tem Sim. gente que não é organizado, que vai jogando tudo numa gaveta, nessa hora é essencial. Então, se você está começando a trabalhar agora, já separa ali um arquivo, joga tudo bonitinho, né? Vai ser importante depois. Sim, com certeza. Enfim, mas aí essa pessoa conseguiu, pegou todos os documentos. O que ela tem que fazer? Qual que é o primeiro passo? Tá. Ligar, entrar na internet? O que ela tem que fazer? Pelo próprio site, pelo meu INSS, se ela concorda com aqueles valores que ela encontrou, com o tempo de contribuição, ela já pode fazer um pedido automático da aposentadoria dela. Bom. Agora, se tiver alguma retificação para ser feita, algum erro encontrado, processo trabalhista que ganhou e o INSS não teve conhecimento, então ele não retificou seu CNIS, PPP, que é aquela pessoa que trabalha exposta a agente nocivo à saúde, período de alistamento militar, período em que essa pessoa cursou escola técnica. Aí o ideal é que primeiro ela vá no INSS, apresente esses documentos para dela fazer o agendamento da aposentadoria dela. Ela só vai pedir pelo meu INSS se tiver tudo redondo no cadastro do INSS. Agora, se tiver uma particularidade que o INSS não teve acesso, isso pode aumentar seu benefício. Então, o melhor é ir à agência. Então, aí agenda pelo conversar. 135 isso que eu ia e vai na falar. Não agência. pode chegar simplesmente, tem que agendar também Agenda pelo site. pelo 135 ou pelo site telefone. e dá um pulinho na agência. Que aí você já também esclarece todas as suas dúvidas. Se tiver algum erro ali, você já debate na hora com a pessoa. Por isso que demora, né? Porque é um atendimento bem complicado, assim. É complexo. É complexo. Não é um médico que você vai consulta e tá ok, não tá ok, pronto. Não, você vai Não, chegar... envolve análise de documento. E é a sua vida, né? Sim. Então, eu acho que é por isso também esse sentimento de pânico, né, Soraya? Porque, assim,
as pessoas ficam com medo de não conseguirem a retribuição de tudo que se dedicaram durante a vida. É muito complicado. Sim, e agora até ia pedir para o João falar um pouco sobre isso, que dá um pouco mais de pânico, embora ainda sejam suposições, né? São coisas aí que o governo tem conversado, tem pensado em propor, mas que já nos assusta por ter exemplo de país vizinho, que é o sistema de capitalização. Sim. Inclusive, pedi para o Vicenzo, a gente preparou não, a gente pegou a arte aqui, ó, que saiu no caderno de economia aqui da minha amiga Soraya, foi feita pela Yara Ferraz, muito bem, Yara, quero te mostrar. Saiu na quinta-feira, ó, ontem, fresquinho para vocês, explicando tudo direitinho, aqui, ó, todas as dúvidas aqui, e essa arte aqui, ó, vocês vão ver aí na tela. A gente vai deixar até um pouquinho, porque tem bastante coisa para dar tempo das pessoas lerem. Enquanto isso, a gente vai falando. Então, basicamente, é um sistema, seria um novo sistema sugerido por esse novo governo agora que está lá em Brasília, né? Então, apesar dessas mudanças todas, vocês já conseguiram identificar quais seriam as principais e mais importantes mudanças? Se realmente for aprovado, tem que passar por todo um processo ainda, mas o que mudaria na prática para as pessoas? Eu acredito que a principal mudança que o atual governo vai tentar fazer é aumentar a idade mínima para se aposentar, ou seja, colocar um fim na aposentadoria por tempo de contribuição e colocar uma idade mínima. Agora, sobre o sistema de capitalização. Isso, então, olha, o modelo de repartição e o modelo de capitalização, como vocês estão lendo aí. Tudo explicadinho. A minha miopia, ela me impede de enxergar aquilo ali, para mim é um borrão. Mas, eu sem óculos, mas vamos lá, vou falar um pouquinho sobre cada um. Isso. Soraya, quer dar uma olhadinha? Não, obrigada. Bom, vamos lá. O que é o sistema de hoje, de repartição? O empregado e o empregador, eles custeiam a aposentadoria de quem está aposentado, recebendo benefício. O governo, ele ajuda com a outra parte, com uma pequena parte. Esse sistema, o atual, eles querem mudar para um sistema onde cada trabalhador vai ter a sua espécie de poupança. Vai ser algo individual. O que é coletivo vai se tornar individual. Cada um poupa o quanto pode por mês para no futuro obter uma aposentadoria. O que isso muda de uma previdência privada? Previdência privada você pode sacar quando você quer. Aqui não, aqui você tem uma idade mínima para fazer o saque. O sistema de capitalização, a gente estava conversando antes de entrar sobre o Chile, que é nosso exemplo mais próximo. Hoje o Chile está tendo um índice altíssimo de suicídios entre idosos, pelo valor da pensão e da aposentadoria. 90,9% dos trabalhadores, dos aposentados do Chile, recebem menos de metade de um salário mínimo. Ou seja, isso daqui, esse sistema é muito bom na doutrina, em tese, mas na prática, ainda mais em um país sul-americano que não tem as pessoas não têm uma consciência econômica, uma educação financeira para poupar, para só no futuro, ao longo de 3 décadas, obter um retorno daquilo. Isso vai ser um tiro no pé por 2 questões. Uma, você tira a receita da Previdência. O que você já disse que é deficitária, você ainda tira por anos, por décadas, valores que eles pagariam às aposentadorias. Você vai tirar a receita. O outro, daqui 30 anos, quando começarem a colher essas aposentadorias, vão ser valores muito reduzidos e as pessoas vão precisar de uma ajuda do Estado para poder sobreviver. Como hoje no Brasil você vive com salário mínimo numa região como o ABC, hoje é muito difícil você alugar um apartamento, se alimentar com um valor desse. Hoje é R$998, Isso, certo? mudou agora. Agora imagina com metade de um salário mínimo. Não tem como você sobreviver. E na velhice é um momento que você precisa de medicamento, tem outros gastos diferentes. Tanto Convênio. que o índice de custos do idoso, do consumidor idoso, ele é diferente. O INPC do idoso, ele é diferente. Então vai ser complicado. Soraya, o que você pode analisar aí nesses primeiros 10 dias de governo em relação a isso? Deixa a gente um pouco temeroso, né? Acho que essa é a palavra. Porque tanto quem já está em vias de se aposentar, por conta das mudanças, como quem tem aí seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40, que ainda tem um longo período, né, de trabalho. E a gente fica pensando, poxa vida, será que vai ter alguém que vai ingressar no mercado de trabalho, que vai custear a nossa aposentadoria? Porque normalmente é assim, infelizmente, né, como o sistema é deficitário. Então, hoje, o que a gente contribui é para pagar, na verdade, a aposentadoria de quem está se aposentando agora, né? Então, como será que vai ser? Então, dá dúvida para a gente, dá dúvida para quem está quase se aposentando e para quem entra no mercado de trabalho. Porque
caso, né, sejam aprovadas essas mudanças com a reforma, as mudanças passam a valer para quem está ingressando no mercado de trabalho agora. Então, a proposta da capitalização, ela começaria em 2020. Então, qual a dica que a gente está dando? Se você nunca... Ontem eu falei isso para todos os estagiários do escritório. Falei, se você nunca contribuiu, faz uma contribuição, porque aí você já vai ser filiado da Previdência. O que faz você se tornar um filiado da Previdência? Uma contribuição ao INSS, um pagamento. Esse sistema ele pode pegar só as pessoas que não eram filiadas, só as futuras, e a atual ainda entrar nesse princípio da solidariedade, onde uma custeia o outro. Sobre o déficit, ninguém sabe se o INSS é deficitário. Por quê? Existem dois cálculos. Tem um cálculo que o governo apresenta, onde ele pega o valor dos pagamentos mensais e o quanto contribui empregado e empregador. Ele coloca numa matemática que ele vira deficitário. Ou superavitário, são dados anuais da Anfip, tem teses de doutorado que mostram o quê? A Previdência ela tem diversas fontes de custeio, não é só empregado e empregador. E essas outras fontes de custeio, por exemplo, até mesmo jogo lotérico vai um valor para a Previdência, PIS/COFINS vão valores para Previdências. Quando você soma todos os valores das fontes de custeio da Previdência, o ano passado ela foi superavitária em 11 bilhões. Então ela ganha mais do que ela gasta. Porém, nunca houve um estudo sério se realmente ela é deficitária ou superavitária. São as duas partes brigando, cada um apresenta uma matemática, mas ninguém sabe o que realmente aquilo ali é fato. Então vamos ficar atento aí aos próximos anúncios do governo, enfim, e também quando esse projeto se vai passar, não vai passar. É importante também informação, né? Porque assim, é legal a gente ir atrás dos nossos direitos, mas sem saber o que significam, você pode perder muita coisa, né? Então vocês sugerem estar informados, tentar entrar nos meios oficiais, entrar aqui no jornal para saber, no caderno de economia, para você ter armas também, para você ter como depois falar, não, no meu caso é assim, no meu caso é assado. É importante saber, né, o que é cada aposentadoria, o que é cada direito, né? Por isso que talvez até seja um momento interessante de quem puder contar com o sindicato da sua categoria ou então tiver acesso a um advogado previdenciário, talvez seja melhor, né, João, antes de tomar a decisão, como você mesmo disse, agora não é hora de se desesperar. A pessoa não tem conhecimento técnico. Para pegar uma orientação. Agora é um momento muito delicado, né? Anteriormente, não, há alguns anos era, não, a pessoa ia lá, agendava, pedia. Não, agora tem várias possibilidades né, penso que todo cuidado aí é pouco. Isso vai refletir na velhice, você vai se arrepender no futuro. Porque daí uma vez que você também dá entrada no benefício e acaba pegando um benefício um pouco menor porque você se apressou, você se aposentou antes de completar o tempo mínimo, você pode pegar um benefício menor do que você poderia ter e aí não tem mais o que fazer, né? O que acontece? Só ingressando com ação na justiça para tentar reverter. Isso se conseguir reverter ainda. Essa coisa da revisão, muita gente está falando, olha. Entrei com a revisão, foi negada, muito esclarece essa coisa da revisão. Depende da revisão. Não existe uma revisão em si. Não tem como você entrar, quero pedir uma revisão da minha aposentadoria. Existem diversos fundamentos para uma revisão. Vou te dar um exemplo. Existem teses revisionais, como a revisão da vida toda, que você usa os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Existem pessoas que contribuíram com salários maiores antes de julho de 94 e simplesmente foi ignorado na aposentadoria. Tem uma revisão que a STJ está para decidir. Existem revisões de fato. Eu entrei com uma ação trabalhista, ganhei e não foi incluído na minha aposentadoria. Trabalhei com ruído, não incluíram na minha aposentadoria. Tem que ver o que ela entrou, qual foi a ação, porque existem dezenas de ações. E uma coisa importante da gente frisar sobre a reforma é o seguinte. Eu converso já há alguns anos com vocês do Diário sobre Previdência. É um trabalho muito sério que vocês fazem, mostram para toda a população as mudanças que estão ocorrendo. E o que isso já ficou claro, que muitos já têm ciência, que foi o boom das aposentadorias quando o Temer apresentou o projeto de reforma. O aposentado achou que ia acontecer alguma coisa na aposentadoria dele. Não vai. Seu benefício... que já está acontecendo não muda, né, gente? Mas hoje a mídia já mostrou isso. Ele já teve acesso a isso. Então o aposentado ele já ficou tranquilo. E quem atinge os requisitos a uma aposentadoria já tem também o direito adquirido. Então não vai influenciar. Se houver reforma da Previdência, você aposentado não vai mudar em nada seu benefício, não vai te prejudicar. E você que já atingiu os requisitos de uma aposentadoria, sua aposentadoria não
você não vai perder esse direito, já é adquirido. Uhum. Diferente de uma expectativa de direito. Pô, mudaram as regras para aposentadoria, faltava um mês para eu me aposentar. Você não tinha direito adquirido, você tinha expectativa de direito. Uhum. Hoje a gente encontra uma menor corrida com essa reforma do Bolsonaro do que a do Temer. Por quê? Porque tiveram acesso à informação. Olha só, a diferença de você saber do que está se falando é muito importante, gente. Então, olha, aproveitem e compartilhem o programa aqui para mais gente saber o que a gente está explicando, né? Sim. Então, essa coisa da revisão, a gente acabou de responder, todo mundo falou, olha, entre com a revisão, quanto tempo depois dá para revisar, vocês já explicaram aí. Sobre o tempo, posso falar um pouquinho? Pode, claro, por favor. É assim. O INSS, eu encontro muito servidor falando isso. Outro dia eu estava na agência de Minas, sou de Minas. E eu fiquei doido, estava esperando, eu ouvi aquilo. Ele falou, se passarem 10 anos, você não tem direito a pedir mais uma revisão da sua aposentadoria. Você tem. Se o INSS ele não analisou aquilo que você está pedindo para revisar um documento, se você não levou no momento da sua concessão, existe entendimento de que você pode sim revisar. Não é porque já se passaram o prazo de 10 anos que você não pode mais pedir uma revisão da aposentadoria. Você pode, mas depende do caso. Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas ainda é possível. Então não desistam aí, ó. Se vocês sabem do direito, vão atrás do INSS, eles estão lá para isso e é importante sempre levar documento, viu, gente? E também, eu acho que a dica da Soraya é muito importante, falem com uma pessoa especialista, né? É muito importante entrar em contato com os advogados especialistas em direito. Busquem informações nas Busquem mídias, informações, na internet, sim. tá tudo tão na mão. Hoje Sim. todo mundo tem acesso, no celular Imagina, a gente em consegue... 94, quando foi... Né, 99. 99, quando começou a valer, não tinha nada tinha essa disso. facilidade. Não tinha nada disso. Então, essas pessoas da época do Fernando Henrique, quando houve as mudanças de 99, hoje elas se arrependem. São as pessoas que nos procuram no escritório para tentar revisar a aposentadoria. Geralmente se aposentaram com um salário mínimo. Proporcional, porque saiu correndo para se Foram correndo aposentar. com medo do fator previdenciário, que era uma coisa nova na Exatamente. época. Então, para não acontecer de novo, né, João? Porque Que mais uma leva de pessoas se aposente. na época do Temer estava acontecendo. Todo mundo. Esse ano diminuiu em 23% o número das aposentadorias concedidas. Não porque a INSS negou, e sim porque 23% a menos dos segurados foram buscar aposentadoria, porque eles já estão se informando melhor, já sabem que a reforma não é tão simples, sabem que vale a pena se programar, planejar. Eu acho esse negócio de programar é muito importante, né? Porque como você programa no banco, por exemplo, para as suas finanças renderem, é a mesma coisa, você está programando um futuro, então tem que começar desde já. Você até comentou que falou para os seus estagiários, né? Então, a partir de que idade? A partir do momento que você ingressa no mercado de trabalho, você já pode dar a entrada? Como é que funciona? Você pode recolher também como facultativo. Se você nem entrou ainda no mercado de trabalho, lá eu tenho estagiários com mais de 16 anos, então eles podem recolher como facultativo. Eles podem recolher como estagiário. Olha, na adolescência eles ainda. já recolhem como estagiário, mas se você é só estudante, não está fazendo um estágio, já pode recolher. Ou dona de casa também, né? Perfeito. Mesmo que não trabalhe. Às vezes tem tanta gente que chega na velhice, se arrepende, né? Fala, nossa, não contribuí minha vida inteira, não tenho um benefício. Então a dona de casa, mesmo que ela não exerça uma função remunerada, ela pode contribuir Perfeito. também. O né? dela é reduzido ainda, é um valor menor, é 5% do salário mínimo. Olha. Para muitas pessoas pesa, mas no futuro, se por exemplo ela não consegue mais trabalhar na casa, ela sofre com alguma doença, um acidente, ela vai ter um benefício. Tem direito é um salário garantido. mínimo, tem. Ela vai ter direito a um benefício. Então, você, dona de casa aí que tá achando que não tem direito, acabaram de explicar que tem. Basta ser brasileiro. Basta ser brasileiro Basta contribuir. e contribuir, né? Então, é um planejamento mesmo. Conversa com a sua família, senta aí com o pessoal e vê. Tenta entrar e ir atrás de informação, é importante. O pessoal também está falando muito aqui, olha, comentário da Silvana Pieri. Infelizmente, eles esticam, deve ser o governo, né? A aposentadoria, mas não nos dá estabilidade e nem obriga as pessoas a contratarem quem tem mais de 40 anos, mais de 50 anos. Esse é um grande problema, né? O governo ele não leva em consideração, o Brasil ele tem diversas peculiaridades. Se você aumenta a idade para 65 anos, aquela pessoa que falta um tempo de contribuição, é muito difícil você empregar alguém com 64, 63. Com certeza. Aí como que ela vai conseguir se aposentar? Muito Então, difícil. isso é uma peculiaridade. Sabe uma coisa que o governo tem que se atentar também nessa reforma?
Eu vou citar um exemplo na cidade de São Paulo. Não vou nem pegar dois extremos do Brasil, vou falar São Paulo. Você tem locais periféricos, como Cidade Tiradentes, que a expectativa de vida não chega aos 60 anos. O pobre entra no mercado de trabalho mais cedo, paga por mais tempo e não atinge os 65 anos. Enquanto locais mais nobres, como Alto de Pinheiros, supera 80. O rico entra depois e ele recebe por mais tempo. Então, não dá. Uma reforma previdenciária, ela não pode ser tão simples como a que está sendo feita. Aumenta a idade, por isso a gente vai pagar menos aposentadorias por menos tempo e o sistema vai se tornar superavitário. Não, existe uma garantia constitucional da dignidade da pessoa humana. Então, isso tem que ser levado em consideração. Claro. Até foi citado, Isso né, aí. que eles talvez levariam em consideração a expectativa de vida de quem mora, por exemplo, no Nordeste, como você falou, de extremos. Mas pode ser que tenha pessoas que moram aqui em São Paulo mesmo e que vivem Na mesma cidade. na mesma cidade tem essa... Tem uma diferença. O que poderia ser feito, João, para isso, para ter cada um ter uma idade mínima mais justa, mais... Talvez uma tabela progressiva de idade, dependendo do quanto você ganha, da sua renda. Porque o teto, é difícil uma pessoa que recolhe no teto, que recolhe um salário maior, que provavelmente ela vai morar num lugar de uma expectativa de vida mais alta, até mesmo pelos ganhos dela, vai ter melhores condições. Então isso pode ser uma ideia. Mas você me levantou isso agora, eu nunca pensei na saída, eu só pensei no problema. Não, tá legal. Acho que é um tema que Eu acho. deve ser muito tem que ser muito debatido, né? Amplamente debatido antes, inclusive, de ser levado ao Congresso, para que não tenham, né, decisões que tragam mais prejuízo do que benefício à população, né? Se eu não me engano, uma das propostas falava de faixa de renda. Ela fala de faixa de renda, porém ela fala do BPC. Ela fala que dependendo da sua faixa de renda, você vai se aposentar antes, mas você vai receber 25% do salário mínimo, subindo com o tempo para os 100%. O BPC é o benefício de prestação continuada, Isso. que é oferecido para pessoas que têm Condição ou de têm miserabilidade. que são miseráveis ou então que têm deficiência, né? Tem Perfeito. incapacidade. Isso mesmo. Então, para vocês verem, né, gente, são vários tipos de casos, né? Não é uma coisa geral. As pessoas não têm aposentadorias iguais. Depende de muitos fatores, O que eu né? estou vendo Muitos. é que o único fator considerado pelos dois governos, eu não critico, tem que ter reforma da Previdência. A população está ficando mais velha, o número de idosos de aposentados está aumentando. Está correto o governo em fazer a reforma da Previdência. Mas o que eu não vejo como correto são os termos. Está sendo muito mais visto o lado financeiro, atuarial, e não o lado social e humano. Eu acho que tem que pegar um pouquinho desse lado também para colocar numa reforma mais justa. Muito bem, olha, eu quero agradecer a Marilúcia Abreu, parabéns pelo programa muito esclarecedor. Ó, o pessoal tá saindo daqui já com dúvidas tiradas, isso é importante. Antes de ir lá bater no INSS, tirem todas as dúvidas, vamos reforçar isso. Pessoal de várias idades, olha, tem o Renato Arcanjo, ele fez estágio há 5 anos por 2 anos. Ele está perguntando se ele pode pagar o retroativo e como deve proceder. Pergunta interessante. Quer dizer, você se arrependeu de não ter feito, dá para fazer depois? O facultativo Não dá. não. Se você é trabalhador, o individual, o autônomo, e fizer um recolhimento em dia, aí você pode pagar o retroativo do período que você não fez, a partir daquele um em dia. Agora, o facultativo não. Então, gente, você começou a receber o salário, faz isso que ele falou, a dica, já contribui, né? Perfeito. Porque aí você já dá entrada no sistema e aí fica mais fácil depois. Com E o certeza. retroativo só se ele comprovar uma atividade, algum ele trabalho ofere renda, que ele sim. que recebeu, né? Que ele recebeu renda pelo trabalho, aí sim. Né? Aí ele Só que poderia ele, recolher como retroativo. estagiário, eu não me recordo, acho que a lei do estagiário, do recolhimento, ela é muito atual. Para ele de 5 anos atrás, eu tenho certeza que não. Que ele era, na verdade, um estudante para a Previdência. Então, ele não consegue. O facultativo é só se oferir uma renda. Na verdade, quem ofere renda é obrigatório. Você é obrigado a pagar. O facultativo é aquele que paga se quer. Só que aí a gente tem uma situação sui generis, que é o estagiário. Que ele, ao mesmo tempo, é um estudante que ofere renda. Só que eu acho que a lei do estagiário ela é bem recente. Não me Mas recordo de cabeça. Nesse caso até dele, né, João? Nesse momento de mudanças, eu não sei, é recomendado uma pessoa agora, neste momento, recolher de forma retroativa ou é melhor esperar um pouco? Depende do caso. Ele, como está muito longe, esse tempo ainda não vai influenciar, que a gente não sabe as regras. Não, para ele não vai mudar em nada. Se o governo realmente aumentar a idade para 65 anos, vou criar o tempo de hoje, que são 35.
ele vai atingir com facilidade, ele não vai precisar desses 5 anos. Não vai fazer tanta diferença mais pra frente, né? Não, então. nem na Mas, fórmula Renato, de cálculo. a partir de agora fica de olho aí, você já aprendeu, né? Agora Hoje influenciaria no cálculo Sim. dele. Influenciaria por quê? Subiria o fator previdenciário ou atingiria mais rápido 86,96, para ele 96, mas não. É isso aí. Tem uma outra pergunta muito interessante aqui, a da Sandra Fênix. Ela pergunta, contribuir morando fora do Brasil é legal, é possível? É possível, desde que o Brasil tenha convênio com esse país. Posso fazer uma aposentadoria com esse país, que existem diversos convênios. Eu não me recordo todos que o Brasil tem convênio. Ela falou onde que ela mora? Não falou, Sandra, se você estiver assistindo e quiser comentar aqui mais pra baixo pra gente saber onde você mora, seria interessante. Mas ela tem como saber isso também no site da INSS. Ou ela pode contribuir aqui. O que é? Você tem convênios que você pode pedir nos 2 países. Ou ela mesma, nesse caso, ela pode contribuir como facultativa, que é uma faculdade dela, vai contar como tempo de contribuição. Entendi, olha só. Então é possível, Sandra. Depois você responde Tem uma aqui onde lista, você né, mora. dos países, Dos acho países que... tem? Acho que no próprio eu site acho do que no site do INSS ela INSS encontra. tem uma... Aqui é uma lista né? São vários países, mas acho que ela consegue consultar, né? Eu tive esses dias, eu tenho uma amiga, dia 27 agora, ela está indo para o Canadá morar lá e ela vai trabalhar com aposentadoria de brasileiro no Canadá. Que interessante. Ela foi para lá para isso. Eu me lembrei da lista do site do INSS porque eu tive um trabalhador em que a empresa é brasileira, só que fez ele trabalhar no México. E o México não tem convênio com o Brasil. Não encontrei, pelo menos, na lista dos conveniados. Então, o que a gente encontrou? As contribuições que ele fez aqui. Com elas, ele já conseguiu a aposentadoria especial dele. É Interessante. isso aí. Ó, o Daniel Amendoim aqui está dando uma opinião. A reforma da Previdência tem que ser moral antes de qualquer coisa. Que é isso que a gente estava falando, né? Caso a caso. Eu me sinto roubado quando vejo quem não contribui recebendo, né? Então, é um assunto muito complexo, como a gente já começou o programa falando. Então, o direito tem que ser garantido a todas de verdade, né? Não privilégios para um, não privilégios para outro. É por isso que está todo mundo falando muito sobre isso, né? Mas até quando a Yara me falou da entrevista do Bolsonaro, foi uma coisa bem interessante que ele se atentou. O Bolsonaro, ele fala o seguinte: não é possível quem legisla ter o seu valor de benefício garantido por eles próprios, o judiciário também, e o trabalhador da iniciativa privada não. Então, o que acontece? Eu acredito que nessa reforma da Previdência, se depender do presidente, vai ser considerado as peculiaridades do trabalhador. O problema é a equipe econômica. Ele veio com aquela entrevista, falou 62 anos, 57. Nós falamos, bom, uma reforma mais branda. Porém, pelo jeito, ele já tomou uma invertida da equipe econômica e modificou Eles aquilo precisam ali. primeiro entrar em acordo entre eles, né? Exatamente. Antes de Se divulgar a as gente informações. precisa ir atrás de informação, se a gente precisa ser mais prudente, o governo mais ainda, Mais né, gente? Eles ainda, ainda tem não que ter calma, têm eles estão ansiosos, Eles não né? têm ainda um discurso uníssono, que eles falem a mesma língua a todos. Cada um está falando uma coisa, mas a gente espera que resolva esse problema, que pelo menos seja mais brando, uma reforma não tão austera como apresentada, que ela é bem rígida. Essa da capitalização, então, ela é muito boa para banco, mas não para trabalhador. É bom para banco, vai ficar 30 anos com o seu É dinheiro. temeroso isso, né, João? Porque a pessoa que contribui por mais tempo e que receber, né, um salário maior, que aí vão ser 10% sobre um salário maior, ela vai garantir mais dinheiro lá na frente. A pessoa que não, ela ela pode ficar sem nada. Quer dizer, é incerto, e você tira o caráter social, da previdência social, como já diz o nome, né? Da proteção, você não vai mais estar protegendo a classe menos favorecida. E garantir o mínimo, né? Pelo menos o mínimo, que a gente chama de salário mínimo, que é o mínimo para a pessoa sobreviver. O mínimo é até uma garantia constitucional, artigo 201, parágrafo 3º, se não me engano, que é, você não pode receber menos do que um salário mínimo. A não ser auxílio acidente, que ele já é indenizatório, não auxílio doença acidentário. Quando você tem uma perda de função por aquilo, mas você pode continuar trabalhando. Então você não pode, a Constituição diz, você não pode ganhar menos do que um salário mínimo. O BPC não pode ser menor do que um salário mínimo. Um auxílio doença, uma aposentadoria. Só que com a regra da capitalização, pelo menos no exemplo que a gente tem no nosso vizinho, as aposentadorias são metade do salário mínimo. E que é um absurdo. E assim, vale até destacar que esse sistema, que foi o primeiro, né? Se eu não me engano, foi o primeiro no mundo a ser privatizado, sistema de previdência. Ele foi implementado durante a ditadura. Foi pelo Pinochet. É. Eu li um texto sobre isso
E agora o reflexo dessa previdência do Pinochet está sendo colhido. Ou seja, né, ele não levou em conta os interesses sociais, os interesses da população, né? Ele foi imposto, e é isso que a gente tem medo. Que é importante, ainda mais um país do tamanho do nosso, e que já tem, né, já não tem uma condição social tão favorável, isso pode piorar ainda mais. Eu não vejo nenhum lado bom nesse sistema de capitalização, a curto e a longo prazo. Então, o que eu acho? Eu acho que existem soluções. A gente tem uma equipe econômica muito competente que entrou no governo. Acredito que o Brasil nunca teve uma equipe tão competente para cuidar dos assuntos financeiros e econômicos do país. Mas o quê? Primeiro, do que você tirar direito social, você ir cobrar devedor, você fiscalizar melhor benefícios que são pagos de forma irregular, como o governo já começa a fazer na semana que vem. Antes de você cortar direito social, o melhor é você gerir melhor a autarquia previdenciária. Até porque depois você pode ter uma sobrecarga no governo, porque a pessoa que estiver numa condição miserável, que não conseguir se aposentar, que não conseguir ter condições mínimas financeiras, custear. Vai buscar o governo. Vai. Para poder ser. Vai criar uma geração de miserável. Exatamente. E eu li um texto muito interessante ontem do professor de uma universidade de Nova York. Ele fala o seguinte, que os países, quando quiseram sair de uma recessão, eles perceberam que você tem que colocar dinheiro no bolso da classe mais pobre, da base da pirâmide. Por quê? Porque é a base da pirâmide que movimenta a economia. Consome. Gasta na farmácia, gasta no mercado, gera emprego, com isso a indústria produz. Então tem que ser atentado isso. Não só a parte do mercado financeiro, que é o quê? Eu, como mercado financeiro, óbvio que eu ia querer que por 30 anos todo trabalhador colocasse 10% do que ganha para mim. Claro, sem para eu gerir. É isso aí, gente. Olha, pessoal participando muito, eu agradeço bastante aqui, tá bem interessante, um respondendo para o outro, como a gente não consegue responder a todo mundo, né? Depois a gente o Instagram do especialista vai estar aparecendo no GC dele, vocês anotem se tiver alguma dúvida. E a Sandra respondeu, ela mora nos Estados Unidos. Estados Unidos, nos sim. Estados Unidos. O Gustavo Escobar perguntando, João, você acredita que o aumento de demandas judiciais, você acredita no aumento das demandas judiciais com a reforma da Previdência? Bela pergunta do Gustavo Escobar. Gustavo Escobar é um grande amigo meu, eu acredito. Pelo nome, é um grande irmão aí que a vida me deu de Gustavo, presente. Obrigada. Eu acredito que sim, com certeza. A gente já abarrotou o judiciário quando o Temer soltou a reforma da Previdência. A gente abarrotou por quê? De pessoas que não conseguiam aposentadoria, não conseguiam no valor esperado ou com o pente fino dos benefícios por incapacidade. Por isso que tem que tomar muito cuidado com a reforma e com o judiciário, porque você vai abarrotar o judiciário, que é o judiciário que vai resolver os erros que a autarquia não consegue solucionar. E a gente já sabe como é o judiciário hoje no Brasil, também completamente sobrecarregado, né? Então vai ser complicado. A gente reclama muito do tempo que leva uma ação judicial. Sim. Embora o judiciário tenha melhorado muito, ele é muito mais célere em razão do processo contra o INSS ser virtual, é um processo digital, então é bem mais rápido, não existe mais papel físico, é raro aonde existe isso ainda. Mas o maior réu do Brasil é o INSS, pelo número de ações. O maior volume de ações é contra o INSS. Então tem que pensar em todas essas consequências, né? Você não só vai tornar um volume maior no judiciário, como também para o próprio INSS. Gente, bem, vamos observar aí os próximos passos. O Fábio Eduardo acha que esse sistema vai empurrar as pessoas para a previdência privada, principalmente os autônomos e os facultativos. Opinião do Fábio Eduardo aqui. Isso aí. E a Valéria acha que o interesse é dos bancos. É favorecer os bancos mesmo. Eu tenho o mesmo posicionamento que a Valéria. E vale destacar aqui o comentário aí desse nosso telespectador. Do Fábio. Falando sobre que deve empurrar o pessoal para a previdência privada. Mas tem uma grande diferença, né, João? A previdência social, por isso que a gente fala do caráter social, ela te assegura em alguns momentos. Por exemplo, se você engravida, tem a licença maternidade que ela custeia por um determinado período de tempo, 4 meses, né? Perfeito. Se você se machuca, ela também te custeia coisas que a previdência privada não vai oferecer. Então, assim, são coisas complementares, né? Talvez, o ideal, se tivesse, seriam os dois. Talvez num contrato, numa aposentadoria privada, em que estabeleça, no caso de invalidez permanente. Tanto que foi uma dica que o próprio Gustavo me deu esses dias. O doutor Gustavo, ele me falou que se você tem num contrato da Caixa o financiamento bancário e você se torna inválido, o seu contrato é quitado. Sério? Eu não sabia disso, eu não sabia. Foi uma dica bem legal que eu tive. Então depende, mas na maioria é o que você falou mesmo.
Não tem. Se você fica doente, ocorre um infortúnio, você não vai receber. Você vai poder sacar a sua previdência. Descontar o imposto de renda. Depende do tempo que você deixou, ela não vai custear um ano da sua vida, dos seus gastos. Não, a Previdência Social é o que realmente ampara o trabalhador. Todo mundo fala que a Previdência Social vai quebrar? Falam isso já desde que a Previdência Social foi instituída no Brasil. Até hoje ela não quebrou. Pelo contrário, 30% de toda a arrecadação da Previdência Social por meio da DRU, ela vai para outras destinações que não são aposentados. É assim. Se na minha casa eu ganho R$1.000 por mês e eu gasto 1.100, eu estou deficitário. Mas como que você pega? Como que meu vizinho pede emprestado para mim todo mês R$300? Da onde que eu tiro? E como que a Previdência está tirando? A Previdência, todo mês, 30% dos recursos dela vão para outros fins, que é a DRU. E essa DRU, ela era menor e eles ainda aumentaram para os 30%. Então, como que alega que é deficitário e tira do bolso dela? Olha, fica no ar aí para vocês pensarem. Infelizmente, o nosso programa está acabando. Valéria Antônia, parabéns à equipe do Diário do Grande ABC por abordar um assunto tão importante. Obrigada. Obrigada a todos vocês que acompanharam. Não esqueçam que no Caderno de Economia, diariamente, as meninas lá respondem essas e outras perguntas sobre diversos assuntos. Né, Soraya? Então, você pode deixar o seu e-mail para o pessoal. Manda dúvidas. É muito interessante e a gente vai respondendo. Né? À medida que vai chegando, é importante. Exatamente. Se quiserem até anotar, que aí a gente depois até faz a ponte com o João, enfim, para tirar as dúvidas, Soraya, com I, Pedroso, com Z, tudo junto, @dgabc.com.br. Pode mandar a dúvida, que agora é o momento da gente fazer essas discussões e tentar esclarecer para vocês o máximo possível. Só quer aproveitar para já se despedir das pessoas, deixar mais alguma dica? Não, é isso. Obrigada pela atenção de vocês, né, por nos assistirem. Espero que possamos repetir essa dose, né, porque como o assunto está aí fervilhando ainda, então, quem sabe a gente faz uma segunda edição, uma segunda rodada e acho que daí vocês mandem perguntas para a gente continuar tentando ajudar vocês o máximo possível. Ótima ideia. Vamos fazer um programa parte 2. João, agora é sua vez. Eu quero agradecer de novo a presença. Foi muito esclarecedora, as pessoas elogiando muito, viu, o seu trabalho. E agora você, fica a dica, dá a dica para as pessoas, se quiserem te procurar, enfim, como chegar. Bom, muito obrigado. Para mim, sempre um prazer conversar de previdência. A dica que eu dou é: planeje a sua aposentadoria primeiro, não vai correndo, não fica afobado e vai ao INSS pedir o primeiro benefício que encontrar pela frente. Se você já é aposentado, não vai mudar em nada seu benefício, não vai te prejudicar. E se você já atingiu os requisitos de uma aposentadoria, fica tranquilo que também não vai te prejudicar. Você já tem o direito adquirido. É isso, muito obrigado pelo convite. Obrigada, obrigado pelo bate-papo. A gente que agradece. E você também agradeço a presença, as dúvidas, a participação e já sabe, o programa é feito também com as suas dicas. Se você quiser dar alguma dica de pauta para a gente abordar aqui, alguma dica de assunto ou conhecer alguém que mereça ser entrevistado aqui, manda pra gente, nosso núcleo digital ali tá a postos, nosso site, nosso Facebook, Instagram, todas as redes sociais. Tem meu e-mail também, marcelamunhoz@dgabc.com.br, online @dgabc.com.br. Esses canais chegam lá, a gente tem o WhatsApp do jornal também, que tá aparecendo o número aí. E as pessoas já estão avisando que tá chovendo e que vai chover, olha só. Então daqui a pouquinho já fiquem atentos aí que vai ter matéria nova sobre isso. E muita calma nessa hora quando o assunto é aposentadoria, certo? Vão com calma, separem os documentos e principalmente vão atrás de informações. Isso é o mais importante na hora de você pedir o seu direito, certo? Muito obrigada pela presença e até a próxima.